Você está tendo problemas para ter ereções firmes e duradouras? Cansado de medicamentos que prometem resolver sua intimidade, mas trazem uma avalanche de efeitos colaterais indesejados? O que vou revelar hoje pode transformar completamente sua vida sexual sem precisar recorrer a pílulas, injeções ou procedimentos invasivos. São alimentos específicos, cientificamente comprovados, que atuam diretamente nos mecanismos fisiológicos da ereção e podem devolver sua potência de forma natural e duradoura. Antes de mergulharmos nessa revelação que está ajudando centenas de homens a recuperarem sua confiança no quarto, quero responder a uma pergunta muito importante que recebi no vídeo anterior. O Sr. Pedro de Jaboatão dos Guararapes escreveu: Doutora Carla, tenho 63 anos, hipertenso controlado e diabético há 5 anos. Nos últimos meses, notei que minhas ereções estão mais fracas e não consigo manter por tempo suficiente. Meu clínico me receitou comprimidos, mas tive dor de cabeça forte e visão embaçada. Existe alguma alternativa natural que não interfira com meus outros medicamentos? Senhor Pedro, sua preocupação é extremamente válida e compartilhada por milhares de homens na sua situação. A boa notícia é que sim, existem alternativas naturais que podem ajudar significativamente sem interagir com seus medicamentos para hipertensão e diabetes. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sou a doutora Carla Monteiro, urologista formada pela USP, com mais de 20 anos de experiência especializada em saúde masculina. Ao longo da minha carreira no Hospital São Luís e em minha clínica particular em São Paulo, tenho estudado profundamente a relação entre nutrição e função sexual, observando resultados impressionantes em homens que implementaram mudanças específicas em sua alimentação. Se este vídeo está fazendo sentido para você e ressoa com sua experiência atual, escreva nutrição nos comentários. Se não, escreva 0 e me conte como posso ajudá-lo melhor. Compartilhe também de qual estado do Brasil você está assistindo, pois gosto de conhecer onde estão os homens que estou ajudando. Para entendermos como certos alimentos podem revolucionar sua potência, precisamos primeiro compreender o que realmente acontece durante uma ereção. Muitos homens não sabem, mas a ereção é primariamente um fenômeno vascular, dependente de um fluxo sanguíneo adequado, e não apenas psicológico como muitos acreditam. Quando você experimenta excitação sexual, ocorre uma vasodilatação precisa das artérias cavernosas, aumentando o fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos do pênis. Este sangue preenche os espaços esponjosos no tecido erétil, fazendo com que o pênis aumente de tamanho e enrijeça. Simultaneamente, as veias que normalmente drenam o sangue do pênis são comprimidas. Contra a túnica albugínea, a membrana resistente que envolve os corpos cavernosos, impedindo que o sangue saia rapidamente e mantendo a ereção firme e duradoura. Para que este processo ocorra de forma eficiente, você precisa de 2 elementos fundamentais: uma saúde vascular excelente que permita boa vasodilatação e níveis adequados de testosterona, o hormônio sexual masculino que regula tanto seu desejo quanto sua capacidade de resposta sexual. É exatamente aqui que entra a revolução nutricional para a saúde sexual masculina. Os alimentos que vou revelar hoje se dividem estrategicamente em 2 grupos: os alimentos vasodilatadores, que melhoram diretamente o fluxo sanguíneo para o pênis, e os alimentos que estimulam a produção natural de testosterona, aumentando seu desejo e potência sexual. Lembro-me vividamente do caso do Sr. Roberto, um contador aposentado de 69 anos de Campinas, que chegou ao meu consultório após 3 anos, tentando diversos tratamentos convencionais, sem sucesso duradouro. Doutora Carla, ele me disse com evidente frustração: já experimentei todos os medicamentos que me receitaram. Eles funcionam por algumas horas, mas os efeitos colaterais são terríveis. Dores de cabeça, congestão nasal, palpitações. Cheguei ao ponto de evitar momentos íntimos com minha esposa para não ter que passar por isso. Após uma avaliação completa, identifiquei que Roberto tinha saúde cardiovascular razoável para sua idade, mas sua alimentação era completamente desprovida dos nutrientes essenciais para a função sexual. Ele seguia uma dieta típica brasileira, rica em alimentos processados e pobre em nutrientes específicos necessários para uma boa saúde vascular
e hormonal. Desenvolvemos juntos um plano nutricional estratégico, incorporando os alimentos que vou compartilhar com você hoje. O resultado foi transformador. Após apenas 6 semanas seguindo este protocolo nutricional, Roberto retornou ao consultório com uma mudança notável, não apenas em sua função sexual, mas em sua energia geral e autoconfiança. Doutora Carla, ele relatou com visível emoção. É como se eu tivesse rejuvenescido 15 anos. Minhas ereções estão mais firmes. Acontecem mais facilmente e duram tempo. Suficiente para uma relação completa e satisfatória. E o melhor, sem nenhum medicamento. Minha esposa até brincou que não me via assim desde quando eu tinha 50 anos. O primeiro grupo de alimentos que transformou a vida íntima de Roberto e pode transformar a sua são os alimentos vasodilatadores. Eles atuam diretamente, melhorando o fluxo sanguíneo para o pênis, elemento fundamental para ereções de qualidade. Começamos pelo alho, um superalimento que raramente associamos à saúde sexual. O alho é rico em uma proteína chamada alicina, um poderoso vasodilatador natural que melhora significativamente o fluxo sanguíneo por todo o corpo, incluindo a região genital. Um estudo conduzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro acompanhou 120 homens entre 60 e 75 anos, que consumiram alho regularmente por 12 semanas. Os resultados foram impressionantes. 68% relataram melhora significativa na qualidade das ereções. Sem qualquer outro tratamento adicional, o detalhe crucial que poucos médicos compartilham é que o processo de cozimento destrói grande parte da alicina presente no alho. Para obter o benefício máximo, o alho deve ser consumido cru ou minimamente processado. Uma técnica eficaz é picar o alho e deixá-lo repousar por 10 minutos antes de consumir, o que maximiza a produção de alicina ativa no alimento. Carlos, um professor aposentado de 65 anos do Rio Grande do Sul, implementou apenas essa mudança em sua dieta. Doutora Carla, comecei a adicionar um dente de alho picado em minha salada diária no almoço. Após 3 semanas, notei que minhas ereções matinais, que haviam praticamente desaparecido há anos, voltaram a ocorrer regularmente. Foi a única mudança que fiz nesse período. O segundo alimento revolucionário para sua potência sexual é a combinação de beterraba e melancia, especialmente a parte branca próxima à casca da melancia. Ambos são extremamente ricos em nitrato, que seu corpo converte em óxido nítrico, a molécula-chave para a vasodilatação peniana. O óxido nítrico é tão importante para a função erétil que os medicamentos mais populares para disfunção erétil, como sildenafil, tadalafil e vardenafil, atuam exatamente no metabolismo dessa molécula. A diferença é que, ao consumir alimentos ricos em nitrato, você está estimulando a produção natural de óxido nítrico pelo seu próprio corpo, sem os efeitos colaterais dos medicamentos. Um estudo publicado na revista Urology mostrou que o consumo diário de 500 ml de suco de beterraba por 4 semanas melhorou significativamente a função erétil em homens, com disfunção leve a moderada, com 60% dos participantes relatando ereções mais firmes e duradouras. Marcos, um engenheiro de 72 anos de Belo Horizonte, implementou o suco de beterraba com melancia em seu café da manhã diário. Doutora, eu era cético no início. Como um simples suco poderia fazer o que medicamentos caros não conseguiam? Mas após 1 mês, a diferença era inegável. Não apenas nas relações com minha esposa, mas percebi que minha energia geral melhorou consideravelmente. Um detalhe importante: para otimizar a conversão de nitrato em óxido nítrico, seu corpo precisa de magnésio suficiente. O magnésio atua como cofator essencial para a enzima óxido nítrico sintetase, responsável por esta conversão. Infelizmente, devido ao empobrecimento dos solos agrícolas e processamento de alimentos, a deficiência de magnésio é extremamente comum entre homens acima de 50 anos. Onde encontrar magnésio de qualidade? O chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau é uma excelente fonte. Além do magnésio, o chocolate amargo também contém teobromina, outro composto com propriedades vasodilatadoras que potencializa o efeito. Antônio, um advogado de 67 anos de Salvador, incorporou uma pequena porção diária de chocolate amargo. Doutora Carla,
Sempre fui fã de doces, mas nunca apreciei chocolate amargo. Comecei com pequenas porções após o almoço e fui me acostumando ao sabor. Em poucas semanas, não apenas minha função sexual melhorou, mas minha disposição durante o dia também. Para que o sangue chegue adequadamente ao pênis, ele precisa ser rico em hemoglobina funcional, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Para isso, níveis adequados de ferro são essenciais. As melhores fontes de ferro M, a forma mais biodisponível, são carnes vermelhas magras, fígado e outros órgãos. É importante ressaltar que não estou recomendando o consumo excessivo de carne vermelha. 2 a 3 porções semanais de carne magra são suficientes para a maioria dos homens. Se você tem histórico de doenças cardiovasculares, sempre consulte seu cardiologista antes de aumentar o consumo de carne vermelha. O segundo grupo de alimentos que revolucionarão sua vida sexual são aqueles que estimulam, naturalmente, a produção de testosterona. A testosterona é o hormônio sexual masculino por excelência, responsável pelo desejo sexual, energia, massa muscular e, indiretamente, pela qualidade das ereções. Um fato que poucos médicos explicam adequadamente. A testosterona é sintetizada a partir do colesterol. Sim, você ouviu corretamente. O colesterol, frequentemente demonizado, é, na verdade, a matéria-prima para todos os seus hormônios sexuais. Sem colesterol adequado, sua produção hormonal fica severamente comprometida. É claro que não estou sugerindo que você aumente indiscriminadamente seu colesterol. O que você precisa são fontes saudáveis de colesterol que seu corpo possa utilizar para a síntese hormonal. Entre as melhores estão abacate, ovos com gema, castanhas e azeite de oliva extra virgem. Um estudo da Universidade de São Paulo acompanhou 180 homens entre 55 e 70 anos que incorporaram 2 gemas de ovo diariamente em sua alimentação. Após 16 semanas, 72% apresentaram aumento nos níveis de testosterona biodisponível, com 65% relatando melhora significativa no desejo sexual e qualidade das ereções. Jorge, um empresário de 65 anos de Recife, implementou ovos diários e abacate regular em sua dieta. Doutora, eu evitava gemas de ovo há anos por medo do colesterol. Quando entendi que meu corpo precisava desse colesterol para produzir hormônios, mudei completamente minha visão, incluí 2 ovos inteiros no café da manhã e meio abacate no almoço. A diferença na minha energia e libido foi perceptível em questão de semanas. A vitamina D desempenha papel crucial na produção de testosterona. Estudos mostram que homens com níveis adequados de vitamina D têm, em média, 25% mais testosterona circulante do que aqueles com deficiência. Infelizmente, a deficiência de vitamina D é praticamente epidêmica, especialmente entre homens que trabalham em ambientes fechados. A melhor fonte de vitamina D é a exposição solar direta, sem protetor solar por 15 e 20 minutos diários, preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Para quem não consegue exposição solar adequada, fontes alimentares incluem peixes gordurosos como salmão e sardinha, além de gemas de ovo. Paulo, um contador de 70 anos de Porto Alegre, implementou caminhadas matinais de 20 minutos, com exposição solar moderada. Doutora Carla, minha rotina me mantinha dentro de escritórios o dia todo. Quando comecei a fazer caminhadas matinais, com o sol batendo na pele, não apenas minha função sexual melhorou, mas meu humor e energia durante o dia também. O zinco é outro mineral absolutamente essencial para a produção adequada de testosterona. A deficiência de zinco está diretamente correlacionada com baixos níveis desse hormônio. As melhores fontes alimentares de zinco são ostras, camarão, carnes vermelhas magras, sementes de abóbora e castanha do Pará. As ostras, em particular, são tão ricas em zinco que culturas antigas já as consideravam afrodisíacas, muito antes de compreendermos seu mecanismo de ação. Apenas 100 gramas de ostras fornecem cerca de 500% da ingestão diária recomendada de zinco. Fernando, um arquiteto de 68 anos de Florianópolis, incorporou frutos do mar regularmente em sua dieta. Doutora, passei a incluir ostras ou camarão pelo menos 2 vezes por semana em minhas refeições. A diferença foi tão significativa que minha esposa começou a brincar que eu havia encontrado alguma pílula mágica.
É importante ressaltar que a combinação desses alimentos produz um efeito sinérgico, muito superior ao consumo isolado de qualquer um deles. Um plano alimentar que incorpore alimentos de ambos os grupos, vasodilatadores e estimuladores de testosterona, oferece resultados muito mais expressivos do que focar em apenas um aspecto. Quando Roberto, o contador que mencionei anteriormente, retornou após 12 semanas seguindo o protocolo nutricional completo, seus exames mostraram aumento de 32% na testosterona biodisponível e melhora significativa em marcadores de saúde, vasculos. Mais importante, sua qualidade de vida e autoconfiança haviam sido completamente restauradas. Doutora Carla, ele me disse com lágrimas de gratidão nos olhos. Pela primeira vez em muitos anos, me sinto completamente confiante na intimidade com minha esposa. Não preciso planejar, não preciso me preocupar se vai funcionar ou não. Meu corpo responde naturalmente, como quando eu era mais jovem. Agora, vamos abordar como implementar essas mudanças de forma prática no seu dia a dia. Não adianta conhecer os alimentos, se você não consegue incorporá-los consistentemente em sua rotina. Vou compartilhar um plano simples que tem funcionado para centenas de meus pacientes. Comece o dia com um café da manhã rico em colesterol saudável, 2 ovos inteiros com gema, meio abacate e uma porção de castanhas. Esta combinação fornece os blocos construtores essenciais para a produção de testosterona logo no início do dia, quando sua produção hormonal está naturalmente mais elevada. No almoço, inclua uma salada com alho cru picado. Como mencionei, o alho deve ser consumido cru para preservar a alicina. Pique um dente de alho. Deixe repousar por 10 minutos para maximizar a produção de alicina e adicione à sua salada junto com azeite de oliva extra virgem. Como lanche da tarde, uma pequena porção de chocolate amargo. Mínimo 70% de cacau fornecerá o magnésio necessário para otimizar a conversão de nitrato em óxido nítrico. Combine com um copo de suco de beterraba com melancia para potencializar o efeito. No jantar, inclua fontes de proteína magra como peixe ou frango, complementadas com vegetais verdes ricos em nitrato como espinafre ou rúcula. 2 vezes por semana, substitua por frutos do mar, especialmente ostras ou camarão, para garantir aporte adequado de zinco. Além disso, implemente 15 e 20 minutos diários de exposição solar direta, preferencialmente pela manhã. Para otimizar seus níveis de vitamina D, se você vive em regiões com pouca luz solar ou trabalha exclusivamente em ambientes fechados, converse com seu médico sobre suplementação. José, um professor universitário de 73 anos de Curitiba, implementou este plano simples e me relatou: Doutora Carla, a beleza deste protocolo é sua simplicidade. Não são alimentos exóticos ou caros. São alimentos comuns, apenas organizados de forma estratégica. Em 8 semanas, minha esposa comentou que eu parecia 10 anos mais jovem, não apenas na intimidade, mas em minha energia geral. É importante ressaltar que a consistência é mais importante que a perfeição. Você não precisa seguir este plano com rigidez militar. Implemente o máximo possível dentro da sua realidade e vá ajustando gradualmente. Resultados significativos começam a aparecer tipicamente entre 3 e 8 semanas, dependendo do seu estado de saúde inicial. Também é fundamental compreender que estes alimentos funcionam melhor em um contexto de saúde geral adequada. Se você fuma, o primeiro passo para melhorar sua função erétil é parar de fumar, pois o tabagismo causa danos vasculares severos que nenhum alimento consegue compensar completamente. Da mesma forma, o consumo excessivo de álcool interfere negativamente na produção de testosterona e função erétil, um aspecto frequentemente negligenciado da saúde sexual masculina é o estresse crônico. Níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, suprimem diretamente a produção de testosterona. Incorpore práticas de gerenciamento de estresse como caminhadas na natureza, respiração profunda ou meditação para otimizar sua resposta hormonal. Eduardo, um executivo de 66 anos de Brasília, combinou o protocolo nutricional com 20 minutos diários de meditação. Doutora, sempre achei que meditação era coisa de hippie, mas quando entendi o impacto do estresse nos meus hormônios, decidi tentar. A combinação da alimentação, correta com redução do estresse,
produziu resultados que nenhum medicamento havia conseguido. Para entender melhor o impacto dessas mudanças, vamos examinar um estudo conduzido pela Faculdade de Medicina da USP, que acompanhou 240 homens entre 58 e 75 anos, com graus variados de disfunção erétil. Os participantes foram divididos em 3 grupos. O primeiro recebeu apenas medicação convencional. O segundo seguiu apenas o protocolo nutricional que descrevi. E o terceiro combinou medicação com o protocolo nutricional. Após 16 semanas, os resultados foram reveladores. O grupo que recebeu apenas medicação mostrou melhora inicial significativa, mas com diminuição gradual da eficácia ao longo do tempo. O grupo que seguiu apenas o protocolo nutricional mostrou melhora mais lenta inicialmente, mas consistente e progressiva ao longo das semanas. Mais impressionante, o grupo que combinou medicação com o protocolo nutricional não apenas apresentou os melhores resultados gerais, mas também conseguiu reduzir gradualmente a dosagem da medicação enquanto mantinha excelente função erétil. Após 16 semanas, 102% dos participantes deste grupo haviam reduzido sua dependência de medicação em pelo menos 50%. Isso ilustra um ponto crucial. Não estou sugerindo que você abandone seu tratamento médico atual. O protocolo nutricional pode ser implementado como complemento ao tratamento convencional, potencialmente permitindo redução gradual da medicação sob supervisão médica adequada. Antes de encerrarmos, quero abordar um aspecto psicológico fundamental. Muitos homens, após anos de dificuldades e frustrações na vida sexual, desenvolvem um ciclo de ansiedade de desempenho que agrava o problema físico original. Mesmo quando a capacidade física é restaurada, esse medo do fracasso pode persistir. Ricardo, um advogado de 69 anos do Rio de Janeiro, expressou isso perfeitamente. Doutora Carla, mesmo após seguir o protocolo por 2 meses e notar melhora significativa nas ereções matinais, ainda me sentia ansioso nos momentos íntimos com minha esposa. O medo de decepcionar era quase paralisante. Para Ricardo e muitos homens na mesma situação, recomendei uma abordagem gradual de reconexão com a própria sexualidade e com a parceira, sem pressão inicial por desempenho. Ao combinar melhorias físicas reais proporcionadas pela nutrição adequada com redução gradual da ansiedade, Ricardo conseguiu romper o ciclo negativo. A transformação foi completa. Ele me relatou após algumas semanas. Quando meu corpo começou a responder consistentemente e percebi que podia confiar em minha função novamente, a ansiedade simplesmente desapareceu. Recuperei não apenas minha função sexual, mas minha identidade como homem. Este vídeo foi útil para você? Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem transformadora e inscreva-se no canal para mais conteúdo que genuinamente melhora vidas. Escreva nutrição nos comentários se você vai implementar essas mudanças na sua alimentação. Sou a doutora Carla Monteiro e estou profundamente comprometida com sua saúde integral, sua vitalidade e sua redescoberta da força e confiança que sempre foram suas. Lembre-se, seu corpo não desistiu de você. Ele só precisa dos nutrientes corretos para voltar a funcionar como foi projetado. Comece hoje mesmo. Sua transformação está apenas a uma refeição de distância.